Eu convido aos amados irmãos a abrir suas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há só um mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso designado o pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Até aqui. Senhor, mais uma vez a Tua palavra foi lida. Pedimos que Teu Santo Espírito venha nos instruir, nos capacitar, nos dá o entendimento correto da Tua palavra, Pai. Que possamos sair daqui revigorados, Pai. Que essa palavra venha nos trazer o fortalecimento espiritual que tanto precisamos, Senhor, nesta caminhada cristã, Senhor. Fica conosco, nos abençoa neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, falar da prática da oração por todos os homens. O texto diz que antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Se toda oração fosse exatamente igual, seria apenas uma repetição sistemática de palavras, e Deus não se agrada de vãs repetições. O livro de Mateus 6,7 diz: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem pelo seu muito falar serão ouvidos. Era muito comum os fariseus ficarem em praças, orando por muito tempo, orava, repetindo aquela oração, entendendo que aquela prática de orar, repetir, era como essa oração era agradável a Deus. Na realidade não era agradável a Deus. Mas Jesus, quando esteve entre nós, Ele deu um modelo de oração. Ele nos ensina a orar. É nascer do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui Deus quer que nós, na nossa oração, nós o louvemos, nós o adoremos. Por quê? Porque Ele é o Criador de tudo, de todas as coisas. Ele é o Criador do universo, de todos os exércitos. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é imutável. Ele não tem princípio nem fim, somente Ele é digno de louvor e adoração. Então devemos começar a nossa oração sempre louvando e adorando o nosso Deus. Venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. A vontade dele seja feita lá no céu como na terra. Isso implica em submissão a Deus. Entendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, e sem Ele nada podemos fazer. Submissão a nosso Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
pedido de provisão, pedir todos os dias a provisão do pão nosso de cada dia. Todo dia pedir a Deus a provisão. Isso é importante. Quantos não têm alimento todos os dias? Quantos estão aí famintos? Estão vivendo numa linha de pobreza? E perdoa-nos as nossas dívidas, dívida que no sentido de ofensas e pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui nós devemos pedir perdão a Deus e liberar perdão ao mesmo tempo. Você conhece alguém que já disse que não perdoa, que vai para o caixão com aquele mágoa daquela pessoa e não perdoa? Já ouviram isso, né? Mas como é que você quer ser perdoado por Deus se você não perdoa? Se você não libera perdão? E não os deixeis cair em tentação, mas livra do mal. E aqui é pedido de proteção. Sabemos quando Jesus morreu, subiu aos céus, Satanás ainda tinha acesso ao céu. Somente quando Jesus morre e sobe aos céus, o arcanjo Miguel joga todo mundo para baixo. Quem está hoje na terra? Satanás e todos os anjos caídos. Somente depois, pelo sangue de Jesus, que ele saiu lá ele foi definitivamente banido do céu. Ainda tinha acesso ao céu. Lembra do livro de Jó, de onde vem, está passeando pela terra? Ele lá tinha acesso ao céu. Mas o sangue de Jesus tem poder que ele foi banido. Ai de nós na terra. Mas Jesus, quando morreu, subiu e mandou o Espírito Santo para se contrapor às forças do mal. E aqueles que receberam o Espírito Santo têm poder suficiente para se contrapor às forças do mal. Mas a Bíblia fala diferentes tipos de oração. Existem aquelas que oravam sozinho. O profeta Daniel orava 3 vezes ao dia, sozinho no seu cantinho. Jesus Cristo também tinha um costume de orar sozinho em lugares reservados. Marcos 1:5 diz: tendo se levantado a alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus também orava no seu lugar, no seu cantinho. Nós temos que ter um programa sistemático de oração. Tem momento que a gente tem que ficar sozinho para conversar com Deus, mas naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus também orou no monte. Jesus aconselha em Mateus 6,6: tu, porém, quando orares, dentro do teu quarto, fechar a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, teu Pai em secreto te recompensará. Mas também tem aquela oração que é pública, como nós oramos, como muitos oraram, como Salomão, como Eva, né? O próprio Jesus orou publicamente e prometeu que quando tivesse 2 ou mais reunidos no seu nome, estaria no meio de nós. E lá em Jerusalém os crentes se reuniam juntos para orar a Deus. Mas também há aquelas orações planejadas, que você marca um encontro para orar de forma preparada, organizada, por exemplo, com uma finalidade, uma vigília. Uma vigília. Você reúne por um motivo, uma vigília para interceder a nosso Deus por favor de uma causa. Isso é uma oração planejada. Mas aquelas que fazemos também de forma espontânea. Você vai fazer uma visita a alguém, ou é visitado por alguém, ou encontra alguém, até em qualquer local, a pessoa que está precisando de oração, e você espontaneamente ora. Isso é muito comum, esse tipo de oração, essa oração espontânea. Mas também tem aquela que Deus pede a nós: orai sem cessar. Você amanhece o dia, ora ao se levantar da cama, ao tomar café, ora na mesa. Para onde você vai, você ora, você agradece, ora, agradece. Então, você passa o dia orando.
Tudo que você vai fazer, ore antes de fazer e agradeça quando termina. É orar sem cessar. Essa oração ela é importantíssima. Mas voltamos ao texto aqui, depois dessa introdução. Ele fala em oração de súplicas, petição. É uma oração, acho que mais, digamos, mais pessoal. É uma oração que nós dirigimos a Deus, apresentando as nossas necessidades. Lançamos a Deus nossas ansiedades, as nossas dificuldades, fazendo isso com confiança em nosso Deus. Porque Ele é quem cuida de nós. Podemos pedir a Deus provisão para nos conceder o seu diário. Isso é uma oração de súplica, né? Mas tem aquela súplica que é um pedido de socorro. Muitas vezes é um pedido de socorro. Mas tem as orações que são mais genéricas, confissão de pecado, de coisas que fizemos, que pedimos perdão a Deus, confessamos nossas falhas, expressamos a Deus que somos dependentes da sua graça, misericórdia e seu perdão. Ou uma oração de adoração ao nosso Deus, como nós falamos no início, porque Ele é o Criador, Ele é tudo da nossa vida. Orar regularmente. Mas temos a oração de intercessão. É quando oramos por uma outra pessoa, muitas vezes sequer conhecemos, em favor daqueles que nos cercam, mesmo que não conhecemos pessoalmente. Quantas vezes nós estamos intercedendo por alguém que está naquela guerra sangrenta que está acontecendo hoje, no momento? Pessoas mudando de país para outro, fugindo da sua pátria, pessoas descamisadas, pessoas que estão com fome, famintas no mundo inteiro. Quase metade da população mundial está passando fome. Que nós oramos intercedendo por essas pessoas, essa é uma oração de intercessão. Famílias de amigos, ou de pessoas que sequer conhecemos, ou então irmãos de fé espalhados pelo mundo inteiro. Quantas pessoas missionárias estão no mundo em missões pregando o Evangelho de Cristo, estão sendo martirizadas porque professam a fé em Jesus. Isso é um pedido de intercessão, oração de intercessão. Também ele fala aqui que em favor dos reis e todos os que se acham investidos em autoridades, para viver uma vida tranquila, oramos pelas autoridades constituídas do Brasil e do mundo. Essas pessoas que estão dizimando pessoas com a guerra sangrenta, se tivessem o amor de Deus, se tivessem o conhecimento da palavra de Deus, estaria acontecendo? Não. Você vê pessoas inocentes morrendo, está no seu local, no seu local de moradia, chega um míssil, de repente mata todo mundo, inocentes. Então devemos orar por nossas autoridades constituídas, para que eles possam conhecer verdadeiramente a Deus, e nós possamos viver uma vida tranquila, mansa, com piedade e respeito. Mas outro tipo de oração é a oração de ação de graças. É aquela que nós agradecemos a Deus pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, por o que Ele tem nos dado, o que Ele vai fazer por nós ainda. Geralmente nós gostamos muito de pedir e pouco agradecer, e agradecer muito pouco. Mas eu sempre digo que eu tenho muito pouco a pedir a Deus e muito a agradecer. Deus já fez comigo mais do que o que eu mereço. Aquela passagem do 10 leprosos, Jesus vinha passando ali por Samaria, saíram 10 leprosos. E quando oramos, nós temos 3 tipos de situação.
Ou ele diz sim, ou diz não, ou espere. Se a nossa oração estiver de acordo com a nossa necessidade que Jesus sabe que nós temos, e de acordo com a vontade dele, vai dizer sim. Se não, vai dizer não. Ou algumas situações, espere. Ele quer ver a reação que aconteceu com os leprosos. Espere, vão andando. Eles foram andando e viram que ficaram curados. Só um voltou para agradecer. Mas esse que veio para agradecer, teve o que? A cura física, a cura espiritual, teve a salvação. Os demais só a cura física. Outros tipos de oração também, orações por imprecatórias, que era uma oração muito usada no Antigo Testamento para que Deus derramasse a ira sobre os ímpios, né? Que ele fosse honrado, glorificado, seus propósitos cumpridos. Mas agora no versículo 4 ele diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa afirmação confronta com aqueles que dizem que a salvação é apenas pela graça, é uma eleição incondicional, que Deus escolhe pela graça um grande número de pecadores para salvar, e não está relacionada a nenhuma atitude humana. Mas eu tenho vários versículos na Bíblia que falam sobre que Deus tem esse prazer que todos se salvam, que contradiz essa doutrina da graça, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça. Ele não quer que ninguém se perca, que todos se salvem, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Então eu vejo o seguinte, que a graça é o fundamento da salvação. Eu não vejo a salvação apenas pela graça, como vocação eficaz, como eleição. Deus predestinou alguns para a salvação, outros para o sofrimento eterno. Existe uma ordem de saúde, ordem de salvação, que eu creio que a graça preveniente de Deus trouxe como fundamento da salvação. Mas ao pregar a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, ela ilumina a mente das pessoas, e nós não perdemos o livre-arbítrio, nós não perdemos a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. E aí essa palavra de Deus ilumina a nossa mente, como está em 1 Pedro. E aí o homem, alguns vão aceitar e vão receber o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo serão regenerados, haverá um novo nascimento. A palavra de Deus diz lá em Efésios 2:1 que dizia: eles serão vivificados. Nós estávamos mortos nos pecados, Ele nos vivificou. Quem vivifica nós é o Espírito Santo. Eu só posso ter fé e me arrepender depois de vivificado pelo Espírito Santo. E uma vez que eu posso ter fé e me arrepender, agora eu vou até a cruz, até Jesus, e vou agora
me apropriar do sangue de Jesus. E pela fé em Jesus Cristo, eu recebo a graça salvadora, e sou justificado por Deus Pai pela fé em Jesus. Nós tornamos justos diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. E eu pergunto: Jesus se arrepende por nós? Por mim? Por vocês? Jesus tem fé no meu lugar e no lugar de vocês? Então, como que o homem não tem participação nenhuma? Não há nenhuma resposta humana para a salvação. Pela graça foi salvo mediante a fé. Isso vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus é que nós produz em nós a fé, mas a fé é do homem. O homem, sim, se não tiver fé, não se salva. Como é que os nossos pais, primeiros pais, se salvaram? Pela fé no Messias que viria. A graça foi com Jesus. E nós, como vocês vamos se salvar? Pela fé no Messias que veio. Então eu creio que a ordem de salvação, a ordem dos saludos, começa com a graça preveniente. As pessoas são regeneradas através da palavra de Deus, do Espírito Santo. Ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e convence do pecado, que a missão dele é convencer do pecado, senão não teria sentido ele ter vindo. Depois nós temos fé e arrependemos, somos justificados por Deus Pai, pela nossa fé em Jesus, e agora somos adotados filhos de Deus por adoção. E depois vem a santificação, que é um processo do homem. Então, parte de Deus, são atos de Deus. Regeneração e justificação são atos de Deus, não é do homem. O homem não tem nada a ver com isso aí. Agora, santificação, fé e arrependimento é do homem. Santificação é um processo que o Espírito Santo vai nos guiando, nos orientando, nos dando sabedoria para lidar com as adversidades, com os problemas, para perseverar até o fim e alcançar a vitória e a vida eterna. Isto é santificação. E depois vem a glorificação. Então, quando ele diz que para que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, ele está dizendo que tem a parte de Deus e a parte do homem na salvação. Eu discordo dos meus colegas pastores da Igreja Reformada, que creem que a salvação é graça, apenas graça, que o homem não tem que fazer nada. Mas se você não fizer nada, você sabe para onde é que vai. Tem que fazer alguma coisa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conheceis a verdade vos libertará. E eu quero concluir dizendo que Deus não aceita orações em nome de qualquer outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Eu tenho que orar em nome de Jesus, porque Ele é o nosso intercessor. Como ele diz aqui: porquanto só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus. Uma oração correta diante de Deus é aquela que é feita dos princípios bíblicos, de acordo com a vontade do Senhor. Então podemos orar ao Pai mediante o Filho e pelo poder do Espírito Santo. Podemos resumir os vários tipos de oração numa única oração, que é do Pai Nosso. É um modelo de oração a ser seguido. Ela reúne adoração, petição, súplica, confissão de pecados. Esse é um modelo apropriado que agrada a Deus, que Deus deixou para nós, o Jesus deixou para nós. Apesar de existirem vários tipos de oração, isso não significa que Jesus ou que Deus escuta todo e qualquer tipo de oração. Deus não aceita as orações que pedimos fundamentadas em nossos desejos pecaminosos. Já vimos muito isso no Brasil, pessoas orando por propina.
Já fiz muito isso para ir no país. Isso é muito conhecido na mídia. Essa oração que não tem sentido, não agrada a Deus e não vai ser aceita. Deus não aceita orações de vãs repetições, como os fariseus faziam, repetiu. Essa é a oração que não agrada a Deus. Deus não aceita orações em favor dos mortos. Quem já morreu, a sua alma ou está no seu de Abraão em gozo, ou está no lugar de sofrimento eterno. E a palavra de Deus diz em Romanos que não há intercessão após a morte, cada um prestará conta de si a Deus, não tem mais o que fazer. Então essa que está orando para a pessoa ser purificada, para ser purgada e ir para o céu, que ela está no purgatório, não tem fundamentação bíblica, não há purgatório, não existe purgatório, não existe reencarnação do espírito, não existe aniquilamento. Eu quero concluir dizendo que Deus não aceita orações mediadas por anjos. O único mediador é o nosso Jesus Cristo. Tenha cuidado com essa questão que você é um anjo que caiu do céu. Cuidado com essa expressão. O anjo que caiu do céu são os inimigos, né, que caem do céu. Agora você dizer assim, você é um anjo do Senhor, aí muda tudo, tá? Você é um anjo do Senhor na minha vida, tá certo? Mas se você é um anjo que cai do céu, não. Cuidado com essa expressão. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, a nossa gratidão por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos ensina como orar. O Senhor nos deixou um modelo de oração, Senhor, para que nós possamos orar de forma correta, para que a nossa oração, de acordo com a nossa prática de vida, chegue até aos seus ouvidos, meu Pai, e a nossa oração seja ouvida por Ti, Senhor, e nós teremos resposta de oração, sim, porque nós temos a certeza, Senhor, que a oração do justo é poderosa e eficaz. Fica conosco. Pedimos por todos na face da terra, Senhor, que a sua mente seja iluminada pela Tua palavra, Pai, que a Tua palavra seja pregada em todos os recantos do mundo, Senhor, para que o Espírito Santo possa fazer algo regenerador, Senhor. Fica conosco, Pai, nos abençoa, nos guarda do mal. Oramos em nome de Jesus.